Fala, fiel! Hoje o clima está daqueles que deixam todo mundo inquieto, porque as conversas de bastidor sobre possíveis chegadas para o Corinthians voltaram a sacudir o noticiário. E não é qualquer assunto, não. Estamos falando de jogadores grandes, nomes conhecidos, daqueles que fazem a torcida imaginar como seria ver o time reforçado. Mesmo num momento em que o clube vive uma realidade financeira delicada e com limitações importantes para registro de atletas. E é justamente por isso que esse tema ganhou ainda mais força, porque, apesar das dificuldades, surgiram histórias, intenções, movimentações e até algumas surpresas que deixaram muita gente de orelha em pé dentro da diretoria. A discussão começou com a questão de não ser o momento ideal para apostar em jogador caro, em reforço de alto custo ou trazer alguém que exija investimento fora da realidade do clube. A ideia é simples. Agora, o Corinthians precisa ser esperto, cirúrgico, buscar atleta bom e barato, aquele que chega para somar sem comprometer ainda mais o caixa. Só que, no meio de tudo isso, dois nomes acabaram ganhando destaque: Renan Lodi e Wesley. Não porque existe negociação fechada ou algo parecido, mas porque ambos, de formas diferentes, acabaram aparecendo no radar e despertando conversas internas importantes. O tema ficou ainda mais quente depois de uma visita feita na Neoquímica Arena, que não envolveu só jogadores, mas também gente próxima deles, e isso acabou criando uma sensação de que algo poderia estar encaminhado. Só que a história por trás disso é totalmente diferente do que começou a circular. Não tem nada de João Félix, João Cancelo, nada desse tipo. A realidade gira mesmo em torno do interesse de Renan Lodi e Wesley, que, segundo quem tem contato direto dentro do clube, demonstraram vontade real de vestir a camisa do Corinthians. Mas o que mais surpreendeu é que a situação não partiu do clube, e sim dos próprios jogadores, o que muda completamente a leitura sobre tudo isso. Renan Lodi, por exemplo, teria feito questão de falar que é corintiano, que tem desejo de jogar no clube e que estaria disposto a conversar sobre uma possível chegada no futuro. Fontes internas apontaram que ele estaria forçando bastante a aproximação, sugerindo que gostaria de dar esse passo na carreira. Só que esse interesse esbarra num problema gigante: o salário. Hoje, ele recebe um valor completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Algo acima de 2 milhões mensais, e isso coloca qualquer conversa num nível praticamente impossível de avançar. O Corinthians até ouviu a situação, entendeu a motivação do jogador, mas não tem como sequer cogitar algo próximo disso. A diretoria trabalha com a ideia de reconstrução, equilíbrio e pé no chão. Já ficou claro que o clube não quer voltar a cometer erros antigos, quando valores fora do padrão foram pagos para trazer jogadores que acabaram virando peso no orçamento. Agora, a regra é clara: se vier alguém, tem que ser dentro da realidade, sem comprometer o futuro. E nisso entra o temor de que alguns jogadores usem o nome do Corinthians para gerar especulação e inflacionar possíveis negociações com outros clubes. Já aconteceu antes e não se quer repetir esse ciclo. Por isso, todo cuidado é pouco. Além disso, existe o complicador do período de bloqueio para registro. O Corinthians não pode contratar oficialmente agora. Isso significa que qualquer atleta que queira jogar no clube na próxima temporada precisa confiar na palavra, precisa aceitar esperar, precisa topar segurar um compromisso informal até que tudo seja regularizado. É uma relação de confiança mútua e nem todo jogador está disposto a isso. Por isso a diretoria tem em mente que só vale insistir em atletas de perfil correto, comprometidos e com postura profissional.
Voltando ao caso do Renan Lodi, a conversa até animou alguns dirigentes por ele ser um jogador de alto nível e por já ter atuado em grandes centros, mas bastou entender que o salário está completamente fora da curva para esfriar tudo. Mesmo que o jogador aceitasse reduzir bastante sua pedida, ainda assim os valores seriam impraticáveis. A comissão atual não abre mão de responsabilidade financeira. E foi isso que a própria fonte de dentro do clube reforçou. Não dá para pagar algo tão alto em um lateral, por melhor que ele seja. E isso não diminui a qualidade do jogador. Pelo contrário, todo mundo reconhece que ele está muito acima dos nomes que hoje ocupam a posição no elenco. Mas querer e poder são coisas bem diferentes no cenário atual do Corinthians. A situação com Wesley tem outra dinâmica, embora também envolva vontade do jogador. Ele está pressionando bastante para vir, mostrou desejo, fez postagens sugerindo despedida e deixou claro que enxerga o Corinthians como destino ideal. Mas, ao contrário do caso de Renan Lodi, o problema do Wesley é contratual. O clube onde ele está não pretende liberá-lo facilmente e ainda existe uma questão envolvendo o tipo de vaga que ele ocupa, que é considerada importante na liga. A diretoria entende que qualquer chance de trazê-lo só seria por empréstimo, porque hoje não existe orçamento para compra. Então, para avançar, ele precisaria resolver a própria situação com os árabes, algo que não será simples. Apesar disso, o nome agrada em alguns setores internos. Há quem veja potencial no jogador atuando no futebol brasileiro, especialmente com características de velocidade, intensidade e perfil de beirada, algo que Dorival costuma valorizar bastante em seus times. Mesmo assim, existe cautela, porque ninguém no Corinthians quer entrar em nova disputa financeira sem chance real de resolver. E há ainda aquela velha preocupação de salários altos demais, já que recentemente outros atletas chegaram com valores elevados que não condiziam com a performance. E no meio disso tudo, surge também a comparação com outros jogadores do elenco e das recentes contratações, como Vitinho, que foi motivo de debate por ser considerado bom jogador, mas com salário muito acima do que se espera para seu nível atual. Essa discussão reforça a ideia de que o Corinthians precisa ser rigoroso nas escolhas. Não dá para errar. Não dá para inflar folha salarial. Não dá para entrar novamente naquela rotina de acordos milionários que atrapalham todo o planejamento. O que fica claro é que tanto Renan Lodi quanto Wesley mostraram interesse real. Mas cada caso tem obstáculos enormes e completamente diferentes. Um esbarra no salário gigantesco. O outro depende de liberação e modelagem de empréstimo. E nesse momento, a diretoria está preocupada em não ceder à tentação de grandes nomes se isso significar comprometer o futuro do clube, que tenta construir um caminho mais sólido, mais responsável e mais sustentável. E quando a gente olha para tudo o que está acontecendo, fica claro que o Corinthians se encontra naquele momento em que qualquer passo precisa ser calculado com cuidado absoluto. A direção sabe que a pressão existe, que a torcida quer reforços, que a temporada exige respostas rápidas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma consciência muito forte de que não dá mais para agir por impulso. Por isso, as conversas que envolvem Renan Lodi e Wesley estão sendo tratadas com calma. Não é porque o jogador manifesta interesse que o clube vai correr feito desesperado. Agora, a chave é outra. Entender o cenário, analisar impacto financeiro, avaliar comportamento e só depois decidir se vale a pena seguir adiante ou não. No caso do Renan Lodi, mesmo com toda a vontade que ele demonstrou, a diretoria sabe que existe uma distância enorme entre desejar jogar no Corinthians e tornar isso viável.
O salário que ele recebe no exterior é um dos mais altos entre laterais da sua faixa de atuação e está completamente fora do que o clube pode assumir. Não existe mágica possível nesse momento. O Corinthians não pode simplesmente aceitar uma pedida absurda e comprometer a reestruturação que vem sendo planejada nos bastidores. A diretoria tem reforçado internamente que, para qualquer contratação dar certo, precisa existir um equilíbrio total entre custo e benefício. E nesse caso, por mais que a qualidade do jogador seja indiscutível, a matemática simplesmente não fecha. Só que o fato de ele ter verbalizado o desejo de jogar pelo Corinthians deixou muita gente surpresa. Isso mostra, de certa forma, a grandeza que o clube ainda exerce, mesmo com as dificuldades recentes. Jogador que atua em liga de alto nível dificilmente faz esse tipo de movimentação sem ter algum sentimento verdadeiro. E, segundo as conversas internas, ele fez questão de dizer que cresceu acompanhando o Corinthians, que sente carinho e que gostaria de ter essa experiência na carreira. Mas por mais bonito que isso pareça, a realidade financeira continua sendo a barreira principal. Não basta querer, é preciso viabilizar. O curioso é que, mesmo com o interesse declarado, a diretoria não mudou seu posicionamento. Não existe empolgação exagerada, não existe pressa, não existe nenhuma movimentação desesperada. Ao contrário, o clima é de cautela total. O Corinthians precisa de laterais, isso não é segredo para ninguém. Mas também entende que não pode colocar o clube em risco contratando alguém cujo salário ultrapassa qualquer padrão possível. Essa prudência é fundamental, especialmente quando se pensa na quantidade de contratos pesados que foram assinados em anos anteriores e que acabaram criando um efeito dominó de problemas. O Wesley, por outro lado, vive uma situação completamente diferente. Ele não está preso por um salário astronômico, mas sim por uma vaga extremamente valorizada onde joga atualmente. O clube árabe quer usar essa vaga com um atleta mais renomado, e isso torna o Wesley um nome descartável por lá, mas ainda assim valioso demais para ser liberado de graça. O jogador já entendeu que não terá espaço, já sabe que não é prioridade no projeto técnico, e isso o deixa cada vez mais inclinado a buscar saída. E nesse cenário, o Corinthians aparece como destino ideal para ele, tanto por identificação quanto por oportunidade de reconstrução na carreira. As postagens recentes feitas pelo próprio jogador, com mensagens que remetem à despedida e expectativa de reencontro com o futebol brasileiro, só reforçam essa vontade. A torcida notou, a diretoria percebeu, e até mesmo pessoas próximas ao atleta confirmam que ele está muito determinado a tentar esse retorno. Mas para que isso aconteça, ele precisa resolver a vida dele onde está. O Corinthians não pode assumir custos de compra e não pretende entrar em disputa financeira nenhuma. Se o acordo acontecer, terá que ser por empréstimo e dentro das condições mais leves possíveis. E existe mais um fator interno que pesa. Tanto Dorival quanto Fabinho são simpáticos à ideia. O treinador gosta de jogadores com características de velocidade e intensidade pelos lados, e o Wesley, quando no auge, entregou exatamente isso. Fabinho vê potencial nele, especialmente no futebol brasileiro, onde poderia recuperar confiança e jogar de forma mais solta. Essa combinação agrada, mas não é suficiente para o clube assumir qualquer risco. Hoje, o Corinthians não permite que preferência técnica se sobreponha às limitações financeiras. O recado é claro: só vem se fizer sentido em todos os aspectos.
No meio dessas discussões, um ponto que a diretoria vem repetindo é que não adianta cair na armadilha de comparar jogadores apenas pelo nome ou pela expectativa. O caso do Vitinho é sempre citado nos bastidores como exemplo de como uma negociação aparentemente simples pode sair cara demais para o clube. Não se trata de questionar a qualidade do jogador, mas sim de olhar para o custo-benefício. E isso vale igualmente para qualquer nome que surja daqui em diante. O Corinthians quer romper com a lógica de fechamentos impulsivos e construir um elenco consistente de forma responsável. Enquanto isso, nas conversas internas, existe também a preocupação com a postura dos jogadores. A diretoria quer atletas que realmente tenham interesse genuíno em vestir a camisa e não aqueles que apenas usam o Corinthians como trampolim para conseguir propostas melhores em outros clubes. Isso já aconteceu inúmeras vezes e deixou o clube em situações desconfortáveis, inclusive servindo de exemplo negativo para outras possíveis negociações. Por isso, qualquer jogador que demonstre interesse será analisado não só pelo talento, mas também pela coerência do discurso e pela autenticidade da decisão. E, curiosamente, foi exatamente isso que chamou a atenção no caso do Renan Lodi. O fato de ele ter afirmado ser torcedor do clube e querer jogar aqui soou, num primeiro momento, como algo especial. Mas logo veio a parte prática. Um salário muito acima de qualquer possibilidade. E aí, não tem romantismo que resolva. A diretoria até entende o desejo, mas não pode ignorar a realidade do orçamento. Tanto que nas conversas, a pergunta que virou referência para toda essa história foi justamente aquela: quem pagaria mais de 1,5 milhão por mês para um lateral neste momento? A resposta é simples: ninguém dentro do Corinthians. Outro ponto importante que circula na diretoria é que esse não é o momento de repetir velhos erros cometidos por administrações anteriores. O clube vinha acumulando contratos pesadíssimos e acaba de iniciar um processo de reorganização financeira que ainda vai durar alguns anos. A torcida tem mostrado paciência em vários momentos, porque entende que o clube precisa se reequilibrar. E isso torna ainda mais vital a ideia de não gastar recursos que não existem e não comprometer as próximas temporadas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista está em polvorosa. Um verdadeiro burburinho tomou conta dos bastidores do Allianz Parque após rumores de que Rafael Veiga, um dos nomes mais importantes do elenco do Palmeiras nos últimos anos, teria assinado um pré-contrato com o arquirrival Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, já mexe com torcedores, dirigentes e a imprensa esportiva, e promete movimentar o mercado de transferências de maneira inesperada. Veiga, conhecido por sua habilidade em bolas paradas, passes precisos e visão de jogo, se tornou peça fundamental no time palmeirense. Mas boatos indicam que o jogador estaria insatisfeito com algumas decisões recentes da diretoria, abrindo espaço para negociações com outros clubes. Fontes próximas ao jogador comentam que a mudança seria motivada não apenas por questões financeiras, mas também pelo desejo de buscar novos desafios e protagonismo em outro grande clube paulista. A torcida alviverde, é claro, já reage com incredulidade e até revolta à notícia. Nas redes sociais, discussões acaloradas surgem a cada minuto, enquanto alguns lembram de episódios do passado em que atletas deixaram o rival e acabaram se tornando símbolos do novo time.
Por outro lado, a fiel corintiana parece se dividir entre euforia e ceticismo, torcendo para que a negociação realmente se concretize, mas ainda desconfiada de que tudo não passe de um rumor estratégico para pressionar a diretoria do Palmeiras. Especialistas em futebol comentam que, caso Veiga realmente se transfira para o Corinthians, o impacto dentro e fora de campo seria enorme. A mudança de um jogador tão central em termos de criação ofensiva poderia alterar o equilíbrio das partidas entre os rivais e mexer com a dinâmica da competição paulista. Além disso, a negociação colocaria novamente em pauta a histórica rivalidade entre os clubes, lembrando episódios que marcaram gerações e acirraram disputas dentro do estado. Enquanto isso, dirigentes de ambos os lados mantêm silêncio absoluto, o que apenas alimenta ainda mais a especulação. Jogadores e membros da comissão técnica evitam comentar publicamente, mas nos bastidores, fontes garantem que o assunto é tratado como prioridade, dado o potencial estrondoso que teria para a torcida, mídia e mercado. O que parecia apenas um boato inofensivo se transformou em um verdadeiro surto nas redes e nos corredores do Allianz Parque, com a expectativa de que qualquer comunicado oficial seja capaz de gerar ondas de repercussão imediatas em todo o futebol brasileiro. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que promete manter os apaixonados pelo futebol em suspense e dividir opiniões por todos os cantos do estado. Entre rumores, análises e palpites, uma coisa é certa: a possível ida de Rafael Veiga ao Corinthians já entrou para o imaginário da torcida e acendeu o alarme vermelho no Palmeiras, sinalizando que os próximos movimentos podem redefinir a história recente de um dos maiores clássicos do país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!